Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Houve no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, cuja mulher era da descendência de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, caminhando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos se achavam em idade avançada. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, de 5 a 7, Santo Ambrósio. Ensina-nos a Sagrada Escritura que convém louvar os costumes, não somente daqueles que consideramos, como também de seus pais, a fim de que brilhem sobre aquele a que louvamos como uma herança imaculada de pureza. Por isso a nobreza de São João estende-se não só a seus pais, mas também a seus antepassados. Não é ilustre por exercício do poder secular, mas venerável pela sucessão da piedade. O louvor é completo quando compreende a descendência, os costumes, o ofício, os feitos e a retidão. O ofício foi de sacerdote, donde se diz um sacerdote chamado Zacarias. Sua ascendência é revelada pela menção aos seus antepassados, por isso segue, da turma de Abdias. E assim compreende os costumes na equidade, diz bem diante de Deus. Com efeito, pode acontecer que alguém que pareça justo por uma afetação popular de bondade, mas não seja justo diante de Deus, se a justiça não nasce da pureza da mente, mas é simulada com adulação. Portanto, o louvor perfeito é ser justo diante de Deus. Com efeito, somente é perfeito quem é provado por aquele que não pode falhar. São Lucas compreende as obras nos mandamentos e o juízo nos preceitos. Daí se segue, caminhando em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Com efeito, quando obedecemos aos mandamentos celestes, caminhamos nos mandamentos do Senhor. Quando julgamos as coisas adequadamente, mostramos possuir os preceitos do Senhor. É preciso, porém, não só agir bem diante de Deus, mas também diante dos homens. Daí se segue o irrepreensivelmente. Com efeito, não há repreensão onde a bondade da mente concorda com a dos fatos, e muitas vezes uma justiça mais dura provoca repreensões. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Sucedeu que, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, tocou-lhe por sorte entrar no templo do Senhor a oferecer o incenso. Toda a multidão do povo estava fazendo oração do lado de fora, a hora do incenso. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, de 8 a 10. São Beda. O Senhor instituiu, por meio de Moisés, um só sumo sacerdote e ordenou que, quando esse morresse, fosse sucedido por outro. Isso se observou até o tempo de Davi, o qual, por ordem de Deus, decretou que se aumentasse o seu número. Por isso é dito que Zacarias exercia as funções de sacerdote na ordem da sua turma. Sucedeu que, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, tocou-lhe por sorte entrar no templo do Senhor a oferecer um incenso. Não foi escolhido agora por uma nova sorte, no momento em que devia ser oferecido o incenso, mas por uma sorte anterior, quando sucedeu na turma de Abias, na ordem do seu pontificado. Prossegue. Toda a multidão do povo estava fazendo oração do lado de fora,
a hora do incenso. No 17º dia do mês, segundo a lei, o incenso era levado pelo pontífice ao Santo dos Santos, enquanto todo o povo aguardava do lado de fora do templo, e esse dia era chamado o dia da expiação, ou da propiciação. Manifestando aos hebreus o mistério desse dia, o apóstolo mostra ser Jesus o verdadeiro pontífice, que no seu próprio sangue subiu aos lugares secretos do céu para fazer-nos propício o Pai e para interceder pelos pecados daqueles que esperam, orando à porta. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 11 a 14. Apareceu-lhe um anjo do Senhor posto de pé ao lado direito do altar do incenso. Zacarias, ao vê-lo, ficou perturbado e o temor o assaltou. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Tua mulher Isabel te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Será para ti motivo de gozo e de alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, de 11 a 14. São João Crisóstomo. Tendo Zacarias ingressado no templo para oferecer preces a Deus por todos, como mediador entre Deus e os homens, viu um anjo posto de pé ali dentro. Por isso é dito: apareceu-lhe um anjo do Senhor posto de pé ao lado direito do altar do incenso. Apareceu, pois, de modo manifesto, não em sonhos. Isso porque anunciava algo muito elevado, razão pela qual isso exigia uma visão mais manifesta e mais admirável. Não pode o homem, por mais justo que seja, ver um anjo sem temor. Por isso Zacarias perturba-se, não suportando a sua vista a presença do anjo, nem suportando aquele fulgor. É por isso que acrescenta: Zacarias, ao vê-lo, ficou perturbado. Assim como quando um cocheiro se assusta e solta as rédeas, os cavalos correm em disparada e todo o carro é destruído. Assim costuma acontecer à alma sempre que é oprimida por um estupor ou por algum cuidado. Por isso, também aqui se acrescenta: e o temor o assaltou. Ou significa que prova de que a sua oração foi ouvida é que lhe seria gerado um filho que clamaria: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também é preciso explicar que aqueles nos quais a virtude devia resplandecer desde a tenra infância recebiam de Deus o seu nome desde o princípio. Há aqueles, porém, que deviam se desenvolver depois, o nome era imposto mais tarde. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 15 a 17. Porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem outra bebida inebriante. Será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante de Deus com o espírito e a fortaleza de Elias, a fim de reconduzir os corações dos pais para os filhos. Malaquias 4, de 5 a 6. E os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo perfeito. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, de 15 a 17. Santo Ambrósio. Depois da alegria de muitos, promete-se a grandeza da virtude, quando é dito: será grande diante do Senhor. Não se refere aí à grandeza do corpo, mas à grandeza da alma. Diante do Senhor está a grandeza da alma, a grandeza da virtude. Naquele em que é infundido o Espírito Santo, há a plenitude das grandes virtudes. Assim, São João, antes de nascer, dentro do ventre de sua mãe,
manifestou a graça recebida do Espírito quando, saltando no ventre de sua mãe, anunciou o advento do Senhor. Um é o Espírito da vida, outro é o da graça. Aquele tem início no nascimento e o seu fim na morte. Este não está limitado às idades, não se extingue pela morte, não é excluído do ventre materno. Não carecemos, pois, de testemunhos de São João, de que São João converteu os corações de muitos, pois nos apoiamos nas escrituras proféticas e evangélicas. Com efeito, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, não prego a respeito de si mesma, mas a respeito do Senhor. Por isso prossegue, irá adiante de Deus com o espírito e a fortaleza de Elias. É bom precursor aquele que precede tanto no nascimento como na morte. Com efeito, o espírito nunca existe sem o poder, nem o poder sem o espírito. É por isso é dito em espírito e poder, porque o santo Elias teve grande poder e grande graça, poder para recuperar as almas do povo da perfídia para a fé, o poder da abstinência e da paciência, e o espírito de profecia. No deserto esteve Elias, no deserto esteve João. Aquele não encontrou graça diante do rei Acabe, este desprezou Herodes. Aquele dividiu o Jordão, este o converteu em água da salvação. Este é o precursor da primeira vinda do Senhor, aquele da segunda. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 18 a 22. Então Zacarias disse ao anjo: Como terei certeza disso? Porque eu sou velho e minha mulher está avançada em anos. E o anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar esta boa nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até um dia que essas coisas sucedam, visto que não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de ver que ele se demorava tanto tempo no templo. Quando saiu, não lhes podia falar. E compreenderam que tinha tido no templo alguma visão, o que lhes dava a entender por acenos, e ficou mudo. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, de 18 a 22, São João Crisóstomo. Zacarias, considerando a sua idade e também a esterilidade da sua esposa, duvidou. Por isso é dito: Então Zacarias disse ao anjo: Como terei certeza disso? Como se dissesse: Como isso acontecerá? E acrescenta a causa da sua dúvida: Porque eu sou velho e minha mulher está avançada em anos. Como se dissesse: A idade é imprópria, a natureza é estéril, eu sou fraco para gerar, a terra é estéril. Ora, não se considera por isso digno de desculpa um sacerdote que postula tal série de coisas. Com efeito, sempre que Deus indica algo, é preciso receber com fé, pois disputar deste modo contumaz, é próprio da alma rebelde, donde se segue também que, em resposta, o anjo lhe disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Para que, quando ouças que fui enviado por Deus, não penses que há algo de humano naquilo que te é dito. Nem mesmo falo por mim, mas te anuncio o que foi dito por aquele que me enviou. Com efeito, esta é a virtude do bom mensageiro, que nada diga por si próprio. Para que as correntes da impotência geradora fossem transferidas para os órgãos vocais, nem foi poupado por ser sacerdote, senão que, por essa razão, porque deveria se destacar em relação aos demais pela fé. Diz: Eis,
como dizendo, nesse instante. Considera, porém, a misericórdia do Senhor nisto que segue, até o dia em que essas coisas sucedam, como dizendo, quando te demonstrar o que te digo com a realização dos fatos, e souberes que foste punido com justiça, então te tirarei esta pena. E mostra a causa da pena quando acrescenta, visto que não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo, não atendendo ao poder daquele que me enviou e diante do qual eu assisto. Ora, se é punido o que é incrédulo acerca de um nascimento mortal, como fugirá da vingança aquele que calunia o nascimento celeste e inefável? Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 23 a 25. Aconteceu que, depois de terem acabado os dias do seu ministério, retirou-se para sua casa. Alguns dias depois, Isabel, sua mulher, concebeu e, durante 5 meses, esteve escondida, dizendo, isto é uma graça que me fez o Senhor nos dias em que me olhou para tirar o meu opróbrio de entre os homens. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, de 23 a 25. Santo Ambrósio. Qual era a causa da sua ocultação, senão o pudor? Com efeito, há certos tempos prescritos no matrimônio, em que é decoroso gerar filhos, como quando se está no vigor da idade e há esperança de os ter. Se, porém, sobreveio a velhice e a idade é mais própria para educar os filhos que para gerá-los, ainda que a união seja legítima, é vergonhoso dar sinais de gravidez, carregar os pesos de outra idade e dilatar o ventre para receber um fruto intempestivo. Envergonhava-se, pois, por causa da idade. Daí se pode entender a causa disso, pois já não coabitavam conjugalmente. Com efeito, não se envergonharia do parto aquela que não se envergonhasse de manter relações conjugais na velhice. No entanto, aquela que se ocultava porque concebera um filho, começa a se manifestar porque gerou um profeta. E embora se envergonhasse do seu parto por causa de sua idade, alegrava-se por se ver livre do opróbrio, dizendo, isto é uma graça que me fez o Senhor. Com efeito, causa vergonha às mulheres não ter o prêmio das núpcias, porque essa é a única causa do casamento. Em um homem emudeceu a voz de todo o povo, porque em um homem todo o povo falava a Deus. Com efeito, foi-nos dada a palavra de Deus e em nós não se cala. Mudo é aquele que não entende a lei. Por que te parece mudo aquele que ignora a fala antes que aquele que ignora o mistério? O povo dos judeus é semelhante ao que fala por sinais, porque não é capaz de dar as razões dos seus atos.